Como estimular as pessoas a alcançar o sucesso. Hoje vamos estudar o 6º capítulo da 4ª e última parte do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Nessa 4ª parte do livro, o autor nos apresenta o tema Seja um líder e nos oferece 9 princípios de como mudar as pessoas sem ofender e nem criar ressentimentos. Muito obrigada pela sua companhia. Sua presença é muito importante. Juntos aprendemos mais. Hoje eu quero pedir o seu apoio. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve lá, dá um joinha. É uma coisa simples e fácil de fazer. Não custa nada, mas é importante para o crescimento do canal. Eu ficarei muito grata a você. O capítulo de hoje tem como título Como estimular as pessoas a alcançar o sucesso. O autor diz: elogie todos os progressos, mesmo os menores. Ele diz que existe uma força capaz de mudar o rumo de uma pessoa. Essa força, às vezes, nasce de uma frase simples, dita no momento certo. Como: eu percebi o seu esforço, você está melhorando, continue, eu acredito em você. Isso pode parecer pouco para quem fala, mas para quem ouve pode ser exatamente o impulso necessário que ele estava precisando para continuar. Todos nós, em algum momento, já precisamos desse tipo de palavra. Uma palavra que desenvolve coragem, força, determinação. Uma palavra de encorajamento. Ela não elimina as dificuldades, mas ela reacende a esperança. Faz alguém pensar, talvez eu consiga, talvez exista algo bom em mim. É sobre isso que Dale Carnegie fala nesse capítulo. Ele nos ensina que, se queremos ajudar alguém a crescer, mudar, melhorar e alcançar o sucesso, precisamos aprender a reconhecer cada esforço, cada avanço, inclusive os menores. Ninguém se desenvolve bem recebendo apenas críticas. Ninguém floresce quando é lembrado todos os dias daquilo que ainda não conseguiu fazer. As pessoas crescem quando alguém vê nelas uma possibilidade, quando alguém reconhece o esforço, quando alguém ilumina o caminho em vez de apenas apontar as falhas. A regra deste capítulo é simples, mas é poderosa. Elogie todos os progressos, mesmo os menores. Seja caloroso ao demonstrar reconhecimento e pródigo nos elogios. Em outras palavras, não espere a pessoa chegar ao topo para aplaudir. Aplauda também a subida. Reconheça o primeiro passo, a tentativa, a coragem de começar, a pequena melhora que talvez ninguém tenha notado, mas que custou muito para quem conseguiu. Elogiar aqui não significa bajular, não significa mentir, não significa dizer frases vazias apenas para agradar. O elogio verdadeiro é outra coisa. O elogio verdadeiro é enxergar uma árvore enquanto ela ainda é uma semente. É olhar para alguém ainda em construção e dizer: continue, eu vejo potencial em você. Essa talvez seja uma das formas mais bonitas de liderança. Ajudar uma pessoa a descobrir que existe muito mais dentro dela do que ela mesma imaginava. Para explicar essa ideia, Carnegie conta que observou um amigo que trabalhava em um circo, treinando cães. Durante o treinamento, a cada pequeno progresso do animal, o treinador fazia carinho, dava petiscos e demonstrava aprovação. Se o cachorro acertava o movimento, recebia incentivo. Se melhorava um pouco, era recompensado. Se dava um passo na direção certa, era estimulado a continuar. Essa técnica é usada há séculos no treinamento de animais. Então, Carnegie faz uma pergunta muito inteligente. E se esse método funciona tão bem com animais, por que não usamos o mesmo bom senso para com as pessoas?
Por que recorremos tantas vezes ao chicote da crítica, quando poderíamos usar o alimento do reconhecimento? Por que somos tão rápidos para dizer você errou, não ficou bom, não era assim, mas tão lentos para dizer eu vi o seu esforço, você melhorou, continue? Essa reflexão é forte porque revela algo sobre nós. Somos acostumados a enxergar primeiro o defeito. Vemos o que falta, o que está errado, o que poderia ter sido melhor, mas nem sempre percebemos o esforço escondido por trás da tentativa. E isso tem consequências. Uma criança pode parar de tentar porque só ouve críticas. Um adulto pode deixar de participar porque tem medo de errar. Um funcionário pode perder a motivação porque nunca recebe um reconhecimento. Um filho pode se fechar porque sente que nada do que faz é suficiente. Uma pessoa pode abandonar um sonho, não por falta de talento, mas por falta de encorajamento. Por isso, o elogio sincero tem tanto poder. Ele funciona como uma mão estendida, como uma luz acesa num caminho escuro, como uma voz dizendo, não pare agora, existe algo bom em você. Carnegie cita o psicólogo Jess Lair, que disse uma frase belíssima. O elogio é como a luz do sol para o espírito humano. Não conseguimos florescer nem crescer sem ele. No entanto, embora muitos utilizam o vento da crítica, relutamos em fornecer aos nossos companheiros a luz solar do elogio. Essa é uma imagem perfeita. Nenhuma planta floresce bem em lugar escuro, frio, sem luz. Ela pode até sobreviver por algum tempo, mas não cresce com força. Com o ser humano acontece algo parecido. Quando uma pessoa só recebe crítica, talvez continue trabalhando, estudando, tentando, mas por dentro algo começa a murchar. A confiança enfraquece, a alegria diminui, a coragem vai embora. A vontade de melhorar desaparece. Mas quando essa mesma pessoa recebe um reconhecimento verdadeiro, algo desperta. Ela se sente vista, sente que seu esforço não foi invisível, sente que talvez possa ir mais longe. E talvez, se olharmos para a nossa própria história, vamos lembrar de um elogio que fez a diferença. Talvez uma professora tenha dito, você escreve bem. Talvez uma mãe tenha dito, eu tenho orgulho de você. Talvez um amigo tenha dito, você consegue. Talvez alguém no trabalho tenha reconhecido, seu esforço foi importante. Às vezes, quem elogiou nem lembra mais, mas quem recebeu aquele elogio nunca esqueceu. Ele chegou no momento certo, quando a pessoa estava cansada, insegura, pensando em desistir. A história está cheia de exemplos desse poder. Um deles é Charles Dickens, um dos grandes escritores da literatura britânica. Sua infância foi marcada por dificuldades, estudou por pouco tempo, o pai foi preso por dívidas. Ainda menino, Dickens precisou trabalhar em condições muito duras, colando rótulos em lata de graxa em um galpão sujo e cheio de ratos. Imagine esse menino sem conforto, sem segurança, sem grandes oportunidades. Mas dentro dele havia um sonho. Ele acreditava que tinha talento para escrever. Então, ele começou a escrever histórias quase escondido na calada da noite. Enviou seus textos para editores. A maioria recusou, como acontece com muitos sonhos no início. Mas um dia, uma de suas histórias foi aceita. Ele não recebeu dinheiro, ele não ficou famoso naquele momento, mas ele recebeu algo que para ele valia imensamente: o reconhecimento. Um editor o elogiou, alguém viu o valor no que ele fazia. E aquele menino que vivia cercado de pobreza e dificuldades, caminhou pelas ruas com lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de derrota, eram lágrimas de esperança. Alguém havia acreditado nele. Talvez, sem aquele reconhecimento, Dickens tivesse desistido.
talvez o mundo nunca tivesse conhecido o escritor que ele se tornou. Isso nos mostra uma verdade profunda. Às vezes, um elogio não muda apenas um dia. Um elogio pode mudar uma vida. Outro exemplo emocionante é de Enrico Caruso, um dos maiores cantores líricos de todos os tempos. Quando era menino em Nápoles, Caruso trabalhava em uma fábrica. Era pobre, vinha de uma família simples, mas ele tinha um sonho, ele queria cantar. Um dia, seu primeiro professor disse que ele não tinha chance. Disse que ele não sabia cantar, que não tinha voz. Imagine o peso dessas palavras para o coração de uma criança. Quando um adulto diz a uma criança, você não serve para isso, pode matar um sonho antes mesmo que ele floresça. Mas Caruso teve uma mãe que enxergou nele aquilo que os outros não enxergaram. Ela era uma camponesa pobre, sem grandes recursos, mas ela tinha fé no filho. Ela o abraçou, elogiou sua voz. Disse que sabia que ele cantava bem e que melhorava a cada dia. E fez mais do que falar. Economizou, sacrificou-se, chegou a andar descalça para guardar dinheiro e pagar as aulas de música do menino. Enquanto um professor tentou apagar o sonho de Caruso, sua mãe o manteve vivo. E o menino que o viu que não tinha voz tornou-se uma das vozes mais famosas de sua época. Essa história nos faz pensar. Quantos Carusos existem por aí esperando alguém dizer, eu acredito em você? Quantas crianças têm talento, mas não têm incentivo? Quantos jovens carregam sonhos escondidos porque só ouviram críticas? Quantos adultos deixaram as capacidades adormecidas porque um dia alguém os convenceu de que eles não eram bons o suficiente? O mundo está cheio de tesouros ocultos, mas muitos nunca aparecem porque ninguém teve a paciência de encorajar. Carnegie também menciona Skinner, um importante psicólogo norte-americano conhecido por seus estudos sobre comportamento. Skinner demonstrou que, quando a crítica é reduzida e o elogio é enfatizado, as boas atitudes são reforçadas, enquanto os pontos fracos tendem a perder força por não receberem tanta atenção. Em outras palavras, aquilo que recebe reconhecimento tende a crescer. Quando elogiamos o esforço aumenta. Quando reconhecemos a responsabilidade, ela se fortalece. Quando valorizamos uma melhora, a pessoa sente vontade de melhorar ainda mais. Mas quando tudo o que fazemos é criticar, a pessoa se sente sem saída. Começa a pensar, nada do que faço é suficiente. Só enxergam meus erros. Para que tentar? E pouco a pouco, a motivação morre. Por isso, o elogio verdadeiro não é um enfeite, é uma ferramenta de transformação. Ele não ignora o erro, mas escolhe fortalecer o que há de bom. Ele não fecha os olhos para o que precisa melhorar, mas mostra à pessoa que ela tem capacidade de crescer. Carnegie também conta o caso de uma empresa onde havia um jovem funcionário que não estava se adaptando bem às normas. Seu comportamento precisava melhorar. Talvez sua postura não fosse adequada. Talvez ele tivesse dificuldade em seguir certas regras. Mas havia algo importante, ele fazia um bom trabalho. Ao saber disso, o dono da empresa decidiu conversar com ele. Mas em vez de começar pela crítica, escolheu começar pelo reconhecimento. Falou sobre a qualidade do trabalho do rapaz, reconheceu seus pontos positivos, mostrou como seu desempenho era importante para a empresa. E isso mudou a atitude do jovem. Ele passou a admirar mais a empresa, a respeitar melhor as normas e a se comprometer de verdade, porque percebeu que seu valor tinha sido reconhecido.
Ele não foi tratado apenas como um problema a ser corrigido. Ele foi tratado como alguém que tinha qualidades, potencial e importância. E quando uma pessoa se sente valorizada, ela naturalmente deseja corresponder. Esse é um ponto essencial. Muitas vezes queremos mudar alguém atacando seus defeitos. Carnegie nos mostra outro caminho. Podemos mudar alguém despertando o melhor que já existe dentro dela. Em vez de dizer apenas, você está errado, podemos dizer, existe algo bom em você e eu quero ver isso crescer. É claro que o elogio precisa ser sincero. O autor não está falando de elogios vazios, mentiras ou bajulação. Um elogio falso não transforma ninguém. As pessoas percebem quando uma palavra é artificial, exagerada ou interesseira. O elogio verdadeiro nasce da atenção. Para elogiar de verdade, precisamos observar, precisamos procurar o que há de bom. E isso exige uma mudança de olhar. Porque muitas vezes estamos tão acostumados a procurar defeitos que precisamos reaprender a procurar virtudes. Precisamos ver o esforço, a melhora, a tentativa, o pequeno passo. Às vezes a pessoa ainda não chegou aonde deveria, mas já saiu de onde estava. E isso merece reconhecimento. Talvez ainda não faça perfeito, mas está tentando. Talvez ainda erre, mas está avançando. Talvez ainda tenha muito que aprender, mas já demonstrou vontade. Quando reconhecemos isso, damos força para que continue. O elogio sincero diz: eu vi o seu progresso. E ser visto é uma das necessidades mais profundas do ser humano. Todo mundo quer sentir que seu esforço não é invisível. Todo mundo quer saber que sua luta tem valor. Cansa lutar sem reconhecimento. Cansa se esforçar e ouvir apenas críticas. Mas quando alguém reconhece, o coração respira. A pessoa pensa: então valeu a pena. Então alguém percebeu. Então eu posso continuar. Por isso, este capítulo não fala apenas de uma técnica, fala de um estilo de vida. Carnegie não está ensinando truques para manipular pessoas. Ele está nos convidando a ser mais generosos com o reconhecimento, mais atentos ao esforço dos outros e mais humanos na maneira de incentivar. Ele está nos mostrando que muitas vezes a missão de um líder, de um pai, de uma mãe, de um professor, de um amigo, é ajudar as pessoas a descobrirem seus próprios tesouros ocultos. Uma criança talvez não saiba que escreva bem até uma professora elogiar. Um jovem talvez não saiba que tem talento até alguém reconhecer. Um funcionário talvez não saiba que pode liderar até alguém confiar nele. Uma pessoa talvez não saiba como recomeçar até alguém dizer: eu acredito em você. E quando fazemos isso, não estamos apenas mudando comportamentos. Estamos ajudando pessoas a se verem com outros olhos. No encerramento do capítulo, Carnegie cita William James, um dos mais importantes psicólogos e filósofos dos Estados Unidos. Ele dizia que, comparados ao que poderíamos ser, estamos apenas meio acordados. Usamos apenas uma pequena parte dos nossos recursos físicos e mentais. O ser humano está longe de utilizar todo o seu potencial. Essa ideia é muito forte. Quantas pessoas vivem com talentos adormecidos? Quantas carregam dons escondidos? Quantas têm força que nunca foram despertadas? Talvez uma palavra nossa possa ser esse despertar. Talvez o nosso reconhecimento seja um impulso que alguém precisava para continuar. Talvez nosso elogio seja a luz que faltava para uma pessoa florescer. Carnegie afirma que entre os poderes que temos e pouco usamos, existe a capacidade de elogiar e inspirar as pessoas a perceberem suas possibilidades escondidas. Uma frase resume muito bem esse ensinamento.
As habilidades murcham diante da crítica e desabrocham a luz do encorajamento. A crítica constante seca a coragem. O encorajamento faz nascer a vontade. A crítica mal colocada faz a pessoa se esconder. O reconhecimento sincero faz a pessoa aparecer. Por isso, se queremos ser líderes melhores, pais melhores, mães melhores, professores melhores, amigos melhores, precisamos aprender a regra deste capítulo. Elogie todos os progressos, mesmo os menores. Seja caloroso ao demonstrar reconhecimento e pródigo nos elogios. Não espere a perfeição para reconhecer. Elogie o esforço silencioso, a tentativa honesta, a pequena evolução, a dedicação que ninguém viu. Porque talvez para você seja pouco, mas para aquela pessoa pode ter sido uma vitória enorme. A grande mensagem é esta: não seja a voz que apaga, seja a voz que acende. O mundo já tem muitas vozes apontando falhas, muitas vozes dizendo você não consegue, muitas vozes esfriando sonhos. Seja diferente, seja alguém que percebe, seja alguém que reconhece, seja alguém que encoraja, seja alguém que ajude o outro a acreditar em si mesmo. Porque elogios verdadeiros não são palavras jogadas ao vento, são sementes. E quando uma semente de reconhecimento cai no coração certo, no momento certo, pode florescer por uma vida inteira. Então, se você deseja estimular alguém a alcançar o sucesso, comece pelo que muitas vezes é mais simples e mais esquecido. Reconheça o progresso. Olhe para alguém que está tentando e diga com sinceridade: eu vi, continue. Às vezes é exatamente disso que uma alma cansada precisa para voltar a acreditar. Então, eu quero agradecer a você que participou de mais esse nosso encontro, que juntos podemos aprender mais a cada dia. Um grande abraço a você e eu espero você para o nosso próximo encontro.